Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp, iniciando mais uma semana de atividades. E nesta semana nós vamos trabalhar o conceito e algumas ideias que são muito pertinentes, mas são complementares também para o que temos de programação nas próximas semanas. Alguns dos conceitos que estamos resgatando aqui, vocês já passaram para atividades, ou já passaram por atividades ao longo da disciplina Gestão Ambiental. Não só esses conceitos, mas tudo que foi, digamos, proposto para análise e estudo na disciplina Gestão Ambiental, sem dúvida, é muito importante para a nossa disciplina também, né? Então, nós vamos trabalhar esta semana com os conceitos de gestão dos impactos ambientais e um sistema completo, né, de gestão, né, o que nos leva a ter ações, propor um projeto de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo ter como acompanhar esse projeto. E, digamos assim, ele é muito adequado à questão de se ter um sistema de gestão ambiental em paralelo a uma engenharia da sustentabilidade que vamos, digamos, avançar ao longo das próximas semanas. Então, temos os nossos objetivos de disciplina, sempre complementando com algum conceito a obtenção desse objetivo. Estamos aqui no nosso terceiro tópico da disciplina. Resgatando a importância que o conceito de cadeia existe num processo de sustentabilidade, não só a nossa própria cadeia, mas uma cadeia que complementa aquilo que temos nessa demanda de recursos, então não esquecendo desta situação. E vamos trabalhar muito em cima também desta visão de um sistema de produção, não apenas ele, mas as atividades que existem dentro da empresa e temos a demanda por ter, né? Nós temos atividade administrativa e atividade de apoio que, digamos assim, passam em paralelo ou em conjunto com a nossa área de transformação, a nossa área de produção. E resgatando o conceito de que temos ao final desses processos o quê? Produtos desejados e produtos não desejados, ou seja, temos saídas de recursos, temos resíduos, enfim, pelo menos no âmbito da empresa. Quando eu avanço para a cadeia e avanço para o consumidor final, nós teremos que também, em alguns casos, trabalhar o pós-consumo em conjunto com outras entidades, sejam de consumidores ou seja de fornecedores também, né? Então, esse modelo vai nos acompanhar em todas as nossas análises, em todas as nossas situações de, digamos assim, de desenvolvimento de um projeto de sustentabilidade para um determinado tipo de manufatura, né? O nosso foco sempre são as manufaturas, ou seja, quem obtém recursos materiais e transforma em produtos ou serviços, né? E isso não quer dizer que esse modelo sirva somente para a manufatura. Muito bem, a questão dos impactos, reconhecendo então que todo o processo de transformação, seja por atividades administrativas, por produção ou por uma característica de apoio à produção, causa impacto ambiental. Mas, enfim, o que é impacto ambiental? Eu preciso antes entender, compreender como o meio se organiza. Então, quando eu resgatei lá o conceito de cadeia, é para isso. Eu sou um elo da cadeia, mas como a cadeia está organizada, como as outras cadeias estão? Se eu não interpretar isso corretamente, eu posso adotar uma solução inadequada, que pode até reverter em maior problema do que solução. Quando eu ignoro que isso está estratificado dentro da empresa, eu também passo pelo mesmo problema. Enfim, eu tenho que compreender como o meio se organiza. Uma definição muito clássica de meio ambiente, para entender
esse meio, então, o meio ambiente é constituído por sistemas, denominado biosfera, que é o conjunto de outros sistemas, é o ecossistema, litosfera, que envolve solo, hidrosfera, a água, e atmosfera, o ar. Tudo isso acontece de forma interligada. Em algumas atividades econômicas, em alguns processos, é mais intenso a questão do solo, outro é mais a água, outro é mais o ar. Mas o fato é que, em partes diferentes, nós podemos dizer que tudo, quando eu estratifico em 3 subsistemas, como a gente fez no slide anterior, de alguma forma a gente impacta, né, o ecossistema em maior ou menor intensidade. Porque estão interligados, são interdependentes, né, mas eu posso dizer que não tem como fugir desse impacto, né? E por ser um interrelacionamento constante, eu não vou ter nunca sossego em relação a essa situação. Sempre haverá um impacto. Se eu vou fazer uma atividade, existe um impacto. Eu só preciso manter sob controle aquele impacto que eu sou capaz de absorver e aquele impacto eu sou capaz de dar conta em causar o menor dano possível para a sociedade. Uma definição que pode ser atribuída para o meio ambiente é que toda a circunvizinhança, ou seja, o que é o meio ambiente da minha organização? Então, eu posso dizer que é uma circunvizinhança e que essa organização está operando nesta área, digamos assim, de influência. É como se a gente escolhesse a circunvizinhança mais próxima, aquela questão do elo antes e do elo depois do que eu sou o elo numa cadeia, né? E nas dimensões de ar, água, solo e outros recursos, outros impactos, as pessoas e tudo mais que possa existir, né, na minha atividade produtiva. Ou seja, eu preciso conhecer aquilo que eu tenho interferência desde o momento em que me coloquei como um fornecedor de um determinado produto ou de um serviço. Eu tenho que reconhecer a interferência do ser humano nos mais diversos sistemas que compõem o meio ambiente. Ou seja, o ser humano é o agente, né, que, digamos, desequilibra essas questões da natureza, né, e pela sua forma de utilizar, ele vai modificando o que realmente estava num estado natural ou, digamos assim, naquela condição em que aquele recurso estava em equilíbrio na natureza. Então, o ser humano vai lá e faz uma intervenção e capta aquilo que ele tem de demanda. Enquanto isso estava acontecendo de forma que o próprio meio ambiente se recuperava, ou seja, ele retirava menos do que, e numa velocidade em que o próprio meio ambiente fazia a correção, vamos dizer assim, estava indo tudo muito bem. E esse é um dos motivos em que, de repente, muita gente começou a ficar preocupada com as mutações. Não que nós tivemos só mudanças nos recursos só por causa da ação humana. A própria natureza, ela cria, às vezes, situações que ela modifica o estado natural, independente da ação do ser humano. Mas, mais recentemente, na nossa sociedade, no planeta como um todo, as ações humanas são mais danosas do que de recompor, né? É um processo de extrair mais do que aquele recurso, aquela forma natural é capaz de se recompor, né? Muito bem, então nós temos que estar sempre com as questões relativas aos impactos e os impactos ambientais relacionados às atividades envolvidas que precisam ser analisadas e avaliadas de maneira adequada. Por quê? Visando preservar os recursos para gerações futuras. Ou seja, esse primeiro tópico aqui nada mais é do que o conceito de desenvolvimento sustentável que já falamos anteriormente. Então, eu preciso ter domínio daquilo que eu estou interferindo e propor um plano de ação que não deixe de atender a nossa demanda presente
e também garanta que gerações futuras terão acesso àquele recurso. Então, em termo de impacto ambiental negativo, a gente vai sempre exaltar, né, aquele aspecto, né, que existe um efeito preocupante ou adverso ao meio ambiente. E o quanto eu estou, digamos assim, preparado para minimizar, né, esse impacto. Então, se eu sei que ele tem uma espiral negativa, vamos dizer assim, ele está numa condição de risco para a sociedade, então como que vai ser a interação física, química, biológica, ou seja, como eu vou trabalhar essa questão de assegurar recurso para o presente sem infringir regulações explícitas e, ao mesmo tempo, não sacrificar as gerações futuras. Uma outra questão que nós temos quando se fala de aspectos, impactos ambientais, são os conceitos de risco ambiental, aspecto ambiental e impacto ambiental. Bom, o que é conceituado como risco ambiental? É a possibilidade de qualquer fenômeno ou dinâmica fenomenológica ameaçar o equilíbrio do meio ambiente. Então, se eu faço uma intervenção, por exemplo, vou utilizar água como um recurso para o meu processo de transformação. Essa água ela passa para o processo produtivo, ela é contaminada por resíduos ao longo do processo produtivo, parte pode até, digamos assim, evaporar, mas aquilo que não foi agregado ou aquilo que evaporou gerou um resíduo e eu tenho que colocar essa água com resíduo em algum local. Se eu devolver ao rio, do qual eu extraí, ou do ambiente em que, digamos, seria a destinação mais natural, eu tenho um impacto mais imediato. Se eu colocar numa rede de tratamento pública, eu posso estar usando uma quantidade que a rede não está preparada. Então, se eu tenho que não causar dano, eu posso até ser responsabilizado e ter uma estação de tratamento dessa água com resíduo antes de dar uma destinação para ela, da onde eu tirei, ou a rede pública de coleta de esgoto, por exemplo, de uma cidade ou de uma situação particular. Ou seja, cada caso é um caso e tem que ser analisado. O fato é que, se eu tenho um elemento do meu processo produtivo que se coloca numa situação de risco ambiental coletivo, eu tenho que me preparar, né? Então, quando eu falo de risco ambiental, eu posso estar em uma região de eventuais riscos naturais. Por exemplo, eu estou em rota em que normalmente temos os furacões lá no hemisfério norte. Muito bem, é um evento natural, ninguém controla, ninguém liga e desliga aqueles furacões que normalmente tem no hemisfério norte. Tá, então eu tenho que saber lidar que, se eu estou num eixo de furacões, lá não é um melhor local para se colocar uma indústria que tem, por exemplo, geração de resíduos químicos, né? Tem os eventos gerados pela ação humana, ou seja, o ser humano foi lá, fez uma intervenção e desequilibrou aquilo que era natural, né? Então, a reação vem em seguida, né? Então, eventos naturais gerados por ação humana. Eu provoco situações que a natureza por si só não provocaria naquele ambiente, naquela situação. Aspecto ambiental. Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Então, por exemplo, quando eu desenvolvo uma embalagem, eu crio uma possível demanda ou crio uma possibilidade de risco ambiental. Então, no primeiro momento, o ato de ter, por exemplo, uma embalagem metálica pode ser uma situação extremamente interessante para aquele produto, para o atendimento de uma determinada demanda. Muito bem, só que ao se consumir
por exemplo, o líquido que estava naquela embalagem de alumínio, eu posso gerar um impacto ambiental. Por quê? Além de utilizar matéria-prima para produzir aquela embalagem, por exemplo, uma lata de alumínio, no pós-consumo, eu tenho o quê? O líquido foi consumido, mas a embalagem não. Então, qual a destinação da embalagem? Então, essas questões de risco, aspecto ambiental e impacto ambiental gera uma situação permanente de causa e efeito, né? Ou seja, o impacto ambiental se concretiza por qualquer modificação no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulta no todo, ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Então, toda vez que eu tenho uma ação em relação a um produto desejado, eu com certeza vou estar gerando alguma demanda por uma situação não desejada. Por isso que aquele esquema de separar a atividade produtiva em outras atividades internas e as saídas entre desejado e não desejado, eu amplifico a visão e posso conhecer melhor as relações de causa e efeito que estão em todo o meu processo empresa, seja ele de transformação ou não, né? E o sistema de gestão ambiental é aquele que vai nos ajudar a gerenciar toda essa questão ambiental e vai nos ajudar na questão de um plano de sustentabilidade. Então, o sistema de gestão ambiental, também conhecido pela sigla SGA, é um processo voltado a resolver, abrandar ou prevenir os problemas de caráter ambiental, com o objetivo de desenvolvimento sustentável. Ou seja, aquele desenvolvimento que nós já conceituamos e entendemos como o melhor para o ambiente empresa e para a questão da sociedade. Então, eu vejo o sistema de gestão ambiental como aquele sistema, né, que ajuda a gerenciar melhor aquilo que temos que fazer e minimizar os impactos dos produtos desejados e os efeitos, né, dos resíduos não desejados. Então, um sistema de gestão ambiental ele tem que estar no escopo de todas as suas necessidades gerenciais e de todas as suas especificidades de sistema produtivo. Então, todos aqueles conceitos que vimos anteriormente têm que estar, digamos, amparados por esse sistema de gestão, né? De forma que eu possa coordenar atividades e fazer avaliação de resultados. Só tem sentido ter um sistema de gestão ambiental se for para obter resultados positivos, assegurar que tenhamos resultados positivos. Senão eu vou gastar muito recurso, muito tempo e não vou conseguir atender à sua especificidade. Então, se recomenda alguns elementos importantes. É uma das propostas de um sistema de gestão, né? Que tenha política ambiental, planejamento, implementação e operacionalização desse sistema, monitoramento. Eu tenho que acompanhar todos os processos para que eu possa promover correções das ações que possam ser identificadas nesse monitoramento. Portanto, se eu tenho falhas ou preciso melhorar, eu tenho que fazer a revisão gerencial e incorporar o conceito de melhoramento contínuo. Porque quando você vai observar, você vai medir, você vai ter indicadores, tem que se incorporar o conceito de melhoramento contínuo, que eu classifico como uma forma mais fácil de entender o que é melhoramento contínuo. Eu sempre posso fazer melhor hoje o que fiz ontem. Então, sempre eu vou estar num processo de oportunidade de melhoramentos. É o que eu chamo também de conceito do atleta olímpico. Eu sempre tenho condições de bater até o meu próprio recorde. E sempre vou ter alguém me impondo um recorde para ser vencido. E eu posso resumir isso numa figura como essa, em que a gente tem aqui a ideia de uma espiral de melhoramentos que me levaria ao melhor dos mundos, que é estar permanentemente em processo de atender às demandas e, ao mesmo tempo, melhorar
aqueles indicadores ou melhorar o meu desempenho na sua plenitude. Então, encerrando a nossa aula de hoje, sempre recomendando que vocês façam a trilha de, digamos assim, de acompanhamento do material que se encontra no AVA, que ele vai ajudar vocês, com certeza, a ter um entendimento mais pleno. E, principalmente, nós estamos sempre produzindo um direcionamento para que vocês se qualifiquem mais como engenheiro de produção nesta área de gestão de todos os recursos de um processo produtivo, mas mantendo a sustentabilidade, ou seja, no melhor do conceito de propor soluções no sistema produtivo, mas ao mesmo tempo preservar no conceito de manufatura sustentável, que vamos trabalhar com mais intensidade nas próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima aula.